Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 5. Maneiras nobres. Os nobres do reino forte podem ser rastreados até os aventureiros. Por essa razão, aventureiros mantêm-se uma profissão respeitável enquanto trabalham para uma guilda administrada pelo país. E muitos nobres temporariamente se tornam aventureiros para seguir seus ancestrais. Independente de fazerem o curso regular ou avançado, todos vão para a guilda de aventureiros para se registrar como aventureiros, e recebem aulas que os fazem reconhecer e serem gratos pelas conquistas de seus ancestrais. Não há diferença entre homens e mulheres, todos os aventureiros se registram igualmente, e então desafiam uma masmorra como de costume. Bem, seja qual for o motivo, é uma maneira de jovens nobres fálidos ganharem um dinheiro extra como aventureiros para a família. É um trabalho popular, mesmo na academia, e há muitos colegiais que ganham dinheiro como aventureiros nas férias ou nos feriados. Parece que meu pai e meu irmão mais velho também ganharam uma quantia considerável como aventureiros. Isso me faz derramar uma lágrima de tristeza pensando em como aquele dinheiro iria ser usado para pagar despesas de entretenimento, como cerimônias de chá, para garotas. Não estou preocupado com dinheiro, porém ainda estou emocionado ao ouvir sobre masmorras. Não há muito que desfrutar neste jogo Otome, mas esta masmorra se enquadra na parte de aventura dele. Seria divertido, bem, era para ser. Era meados de maio. Foi o dia em que os alunos do primeiro ano se tornaram aventureiros e tentaram enfrentar uma masmorra na capital real. Dei uma olhada ao meu redor e me preocupei em ficar de fora como um polegar machucado. Estava preocupado com meus amigos, Daniel e Reinhold, e mesmo assim eles fugiram. Bem, se eu estivesse na mesma situação, também fugiria. Mesmo assim, ao meu lado, enquanto usava o equipamento padrão de aventureiro, estava Olivia, que ainda estava tentando se acostumar com seu próprio equipamento. Resumindo, eu estava usando uma armadura de couro em cima de roupas grossas. Armaduras de ferro cobrindo por partes como braços, tórax e pernas. É um equipamento que faria alguém se perguntar o que exatamente há de fantasia, ou melhor, estiloso nisso. Os equipamentos similares focam nas aparências neste jogo Otome. Muitos dos equipamentos jogam o uso prático pela janela, e muitos dos alunos estão usando esses equipamentos, o que me faz preocupar pensando se são seguros. Quanto a mim, dei ênfase à segurança perfeita. Algo longe de ser estiloso. Olivia parecia se desculpar comigo. Se sinto muito. Angélica disse que queria que você participasse de qualquer maneira. Sei que mesmo que fizesse uma reclamação para a preocupada Olivia, não iria mudar nada. No entanto, hoje é o dia de desafiar a masmorra. Um grupo inesperado de alta classe me cercou. Um garoto inteligente, alto e sério com cabelos e olhos azuis usava equipamentos voltados para a estética, o que me fez pensar como aquela coisa deveria protegê-lo. Ele era um quatro-olhos, um personagem legal que usava óculos. Apenas uma longa espada pendurada em sua cintura. Ele era um dos alvos de conquista e um espadachim de vanguarda, bem, deveria ser um espadachim especialista de acordo com o jogo. Esse é Chris Fiarkligt, filho de um mestre espadachim. Ele é de uma família bem estabelecida da corte real. O herdeiro de uma família de condes que chegou ao poder pela espada. Havia também um cara musculoso semelhante a um delinquente, com cabelo ruivo despenteado e mangas arregaçadas, que carregava uma lança no ombro. Este homem rude, que declarou que sua doutrina é obter experiência real com a esgrima em vez de estudá-la, tem desafiado masmorras antes de ser inscrito e derrotado muitos monstros. Ele é um dos personagens alvos de conquista. Uma vanguarda vigorosa de uma família de nobres condes feudais. Apesar de parecer um delinquente, sua identidade é a de um jovem rico. Seu cabelo ruivo e sua pele bronzeada o fazem parecer bem diferente de um jovem rico. O nome dele é Greg Fousseberg. Sua relação com Chris não é boa de acordo com o cenário do jogo, contudo acredito que houve um evento de amizade ao longo do caminho.
Não é um evento necessário para finalizar o jogo, porém como o evento da amizade facilitou a conquista dele, passei por esse evento, que fazia as garotas fantasiarem coisas indizíveis acontecendo entre esses dois, muitas vezes. O príncipe herdeiro Julius Rapalfort. O irmão adotivo do príncipe herdeiro, vindo de uma casa de viscondes, Gilkfia Marmórea. O herdeiro de uma casa de condes distantes e o narcisista cujo orgulho estava na magia, Brad Fulfield. O filho de um mestre espadachim que sucederá uma família de condes como especialista espadachim, Chris Fiarklight. O herdeiro franco de uma família de condes cuja doutrina é aprender através da experiência, Greg Fousseberg. Esses 5 são os personagens alvos de conquista, os 5 que podem se tornar os amantes da protagonista. No jogo, eu os memorizei na ordem de preto, verde, roxo, azul e vermelho. Originalmente, havia também um garoto bonito chamado Killy que se juntara ao grupo. Ele poderia ser comprado pela protagonista como um escravo, um servo exclusivo. No geral, Killy era um personagem conveniente que cuidaria pessoalmente de você e lhe diria o status do medidor de amor. Em batalhas, poderia usar a magia como um suporte, mas ele não está aqui. Parece que ocupava uma posição como um irmão mais novo fofo, contudo para mim parecia que era apenas o empregado da protagonista. Devo mencionar que em Old Fort o nome do meio Rapa é para a realeza, Fia é para a nobreza da corte real e Foul é para pessoas vindas de nobres feudais. As 5 pessoas formaram um conjunto completo e, entre seus seguidores, aqueles cujas habilidades se destacaram fortaleceram seus arredores. Dentro desse grupo, Olivia e eu estávamos misturados. Então, por que estou aqui? A razão para isso é por causa de um dos 5. Olivia era uma estudante de honra, e eu um aventureiro que fez uma conquista considerável. Suponho que a academia queria que acompanhasse Julius enquanto o protegia na masmorra. Usar cavaleiros e soldados é considerado deselegante, junto com usar o poder de sua casa. Porém, se há alguém como eu que é da mesma geração e tem feito conquistas, parece que é motivo suficiente para seguirmos juntos. Não sou muito versado nisso, mas suponho que, como trazer soldados ou cavaleiros sem permissão é problemático, eles decidiram usar outros alunos para resolver o problema. Ainda que seja na academia, seria preocupante se Julius se machucasse. Várias coisas se acumularam, como as intenções da academia e a recomendação da própria Angélica, fazendo com que esse tipo de resultado acontecesse. Você sabe. Estamos entrando em uma masmorra agora, no entanto o que estamos desafiando é o nível de iniciantes. É excessivo ter gente trabalhando como guarda aqui. Talvez tendo o mesmo pensamento, Julius ficou como uma cara de desgosto. Isso me lembra, acredito que ele tenha uma conversa com a protagonista onde diz como odeia que coisas assim aconteçam. A noiva do príncipe, Angélica, também estava no grupo. Basicamente, foi decidido que o gênero não influenciava na ação de entrar em uma masmorra. Este é um dos poucos casos em que a academia tratou homens e mulheres com igualdade. O grupo tinha cerca de 30 pessoas. Parece muito, contudo nossa entrada na masmorra desta vez é mais como um passeio turístico. É provável que sequer haja problemas com esse número de pessoas. De qualquer forma, não há muito que possa dizer quando sou convocado para fazer isso. Enquanto olhava ao meu redor, Olivia parecia inquieta. Talvez devêssemos expressar nossa opinião. Eu me pergunto. Pode ser melhor apenas seguir suas instruções, já que, de outra forma, seria considerado intrusivo. Se for para falar sobre minhas verdadeiras intenções aqui, então estou me perguntando a quem a protagonista irá se relacionar, mas não quero me envolver muito, então preciso manter distância. Será que alguém aqui não vai se aproximar de Olivia e criar uma boa atmosfera? Estava pensando nessas coisas, porém tive uma sensação estranhamente desagradável. Por que tenho que assistir um desses outros idiotas chegar perto de uma boa garota como Olivia? Devo apenas tolerar isso pelo bem do futuro. Gostaria que a história progredisse tendo um dos 5 caras fazendo Olivia feliz. Caso contrário, as coisas ficarão sérias. O professor à frente começou a explicar para todos. Agora, por favor, formem grupos.
Se você chegar ao terceiro andar da masmorra, volte. Não progrida além desse andar. Ficou decidido que formaríamos 5 grupos de 6 pessoas. Mesmo assim, as 30 pessoas aqui concordaram em se mover perto umas das outras. Julius, aquele que não deve se machucar, e sua turma ficaram no centro enquanto eu acabei ficando na vanguarda. Bem, tudo bem. No entanto, a divisão em grupos era o problema. Como disse, conheça o seu lugar. A voz cheia de raiva de Angélica ecoou na masmorra. Todos viraram a cabeça e viram que ela estava parada na frente de Mari. O professor entrou em pânico na frente da jovem filha de um duque. Olhando como a situação estava se desenvolvendo, parece que havia uma disputa pela composição do grupo. Marie estava se escondendo atrás do príncipe. Que astuta de sua parte. Angélica, deixe como está. Angélica respondeu a Julius, que estava defendendo Mari. Vossa Alteza, você vai permitir o egoísmo dessa pessoa. Marie baixou os olhos por trás do príncipe. Ela segurou a manga do príncipe com os dedos, vendo-a fazer aqueles gestos fofos, como se fosse sua intenção, me deixou estranhamente irritado. Alteza, eu só pensei que seria bom estar com você. Não me importo se me recusar caso seja um incômodo. Angélica estalou e deixou escapar uma voz irritada para Mari. Não se empolgue. O status social de Sua Alteza é diferente do seu. Tenho te tolerado até agora, mas se está tendo esse tipo de comportamento, então Angélica emitiu uma imagem muito furiosa. É o mesmo tanto na realidade quanto no jogo. Ela é uma personagem que quando provocada pode ser comparada a uma caldeira a vapor. Bem, é a vilã e rival da protagonista. Suponho que tenha feito uma imagem de si mesma como uma mulher agonizante que tem um gênio ruim, boa aparência e ostenta o poder de sua casa. No entanto, nesta cena, era para ser Olivia, a que está ao meu lado, que deveria estar sendo protegida. Enquanto isso, Olivia fica nervosa enquanto diz coisas como o que vai acontecer. Ela parece estranhamente fofa. É diferente de Mari. Estava pensando sobre por que acabou assim, porém só consigo pensar em uma causa. Você notou algo estranho sobre aquela garota, a Marie? Olivia pensou um pouco em resposta às minhas palavras. Pensando bem, nos últimos dias ela foi intimidada com mais frequência do que eu. As pessoas ao redor dela fofocam sobre como é filha de uma pobre família de viscondes. Uma família de viscondes está um nível acima de um barão. Entretanto, isso não significa que sejam ricos. Há muitos casos em que, apesar de a classificação de uma família ser alta, a escala dessa família não corresponde. No passado, as famílias viscondes tinham território e renda apropriados, mas nos dias atuais existem muitas que tiveram seu território retirado ou apenas não têm um equilíbrio entre a posição na corte e a escala da família. Enquanto as duas discutiam, as pessoas ao redor concordavam com Angélica. É impensável chegar tão perto dele bem na frente de sua noiva. Aquela garota se aproximou de outros garotos também, certo? Inacreditável. A julgar pelas reações das pessoas ao redor, parece que essa garota chamada Marie roubou a posição de protagonista. Enquanto ouvia Olivia. Já basta. Julius levantou sua voz, calando a boca dos alunos ao redor. Angélica fez uma expressão de surpresa. Vossa Alteza. Giuk, com sua usual graciosidade, apareceu na frente do príncipe como se fosse protegê-lo. Parando diante de Angélica, sua mão direita foi estendida para o lado e assumiu uma postura como se fosse proteger o príncipe Mari. Angélica, prefiro que você não incomode muito Sua Alteza. Incomodar? Eu sou um incômodo. Julguei que isso era para o seu. Quem se entusiasmou com essas palavras foi Greg, que parecia interessado. Ele carregava a lança sobre o ombro, semicerrou os olhos e parecia irritado. Está dizendo que esse tipo de atitude é irritante. Na academia, não consideramos conexões externas. Ver isso me faz perder a paciência. Ninguém nas redondezas poderia responder às palavras de um herdeiro de um nobre influente. O príncipe então se dirigiu ao professor. Me desculpe. Estaremos nos unindo a Mari. Agora só precisamos descobrir uma formação adequada.
O professor entrou em pânico e acenou com a cabeça várias vezes. Certo. Angélica ficou pasma, mas não deixei de notar o sorriso de Marie enquanto ninguém estava olhando. A masmorra na capital real, como posso dizer, se assemelhava a uma mina abandonada. Pilares e vigas de madeira foram colocados em distâncias iguais dentro da ampla passagem. Às vezes havia minérios que pareciam se projetar das paredes, porém esses eram os tesouros da masmorra. Também parecia haver um baú do tesouro deixado em algum lugar despercebido, mas sua fonte não foi investigada. É fútil refletir tão sério sobre esse raciocínio semelhante ao de um jogo. Não adianta pensar muito sobre isso. Olivia estava pegando os minérios que estavam enterrados na parede. Ela encontrou minérios de ferro ou algo assim. Para começar, é estranho que o ferro que sai já pareça estar refinado. Encontrei um. Olivia parecia encantada, no entanto estava tão absorta nisso que, quando enxugou o suor com a mão, a ponta de seu nariz sujou. Parabéns! Isso deve dar em torno de 100 dia. Peguei o pesado pedaço de metal e joguei na minha bagagem. A moeda monetária aqui consiste em dia e deu. Um dia é. Bem, nos termos do meu mundo anterior, suponho que vale cerca de 100 ienes? As peças de ouro e prata também são utilizadas como dinheiro, porém não são muito vistas devido à existência de notas e moedas. Olivia olhou ao seu redor. O que há de errado? Bem, você sabe. Estou me perguntando por que um fenômeno como este está acontecendo na masmorra. Eu até ouvi falar que existe um baú de tesouro, e é um pouco estranho. É quase como se alguém tivesse arranjado isso. Não há propósito em abrigar sentimentos de receio sobre isso. Afinal, a masmorra é o tesouro de materiais e fundo do reino que ajudam a sustentá-lo. Em primeiro lugar, não adianta pedir uma explicação, pois esse é o resultado do cenário do jogo, um cenário sem brilho. Que estranho. Tudo bem, vamos continuar. E espere um momento. Leon, você não está preocupado a respeito? Suspirei. Não particularmente. O ânimo de Olivia diminuiu. Você está sendo frio, Leon. Ela se abriu um pouco, contudo. Infelizmente, essa garota descende de plebeus. Cedo ou tarde será reconhecida como uma santa e se tornará uma presença intocável. Não tem como me casar com uma parceira assim, então vou limitar a relação a apenas amigos. É sem dúvida lamentável. Se Olivia fosse uma nobre, as pessoas ficariam um pouco agressivas ao tentar se confessar a ela. Olivia é uma pessoa com um coração gentil entre outras coisas, mas o mais importante, ela é praticamente a parceira ideal. Sua casa fica no interior de uma ilha isolada. Parece que Olivia estava pensando em voltar para sua casa no futuro, embora não me importasse se ela ficasse na minha casa. Tão lamentável. Se pelo menos não fosse a protagonista e uma plebeia, eu já a teria entregue uma proposta de casamento. Não fiques deprimida tão rápido. Ou, talvez seja melhor terminar as coisas aqui. Ela é uma estudante de honra que chegará ao poder. Não nos demos bem com os outros membros do grupo, então nós dois seguimos em frente. Eu me movi para a frente de Olivia e tirei minha espada da cintura. Talvez seja mais correto chamá-la de katana. Luxion falou sobre como uma katana seria melhor para alguém com a alma japonesa. Parece que Luxion é do tipo que quer experimentar algo, se puder. Não sou descendente de samurais, nem pratico kendo, mas aceitei com prazer. No entanto, a espada japonesa que ele criou era uma espada de fantasia. Olivia estava tremendo atrás de mim. Isso é um monstro. Uma formiga gigante apareceu. Era um inseto gigante com cerca de 70 a 80 centímetros de comprimento. Contudo, as coisas ficarão graves se alguém for mordido por suas mandíbulas grandes. Assim que saiu, vários outros apareceram na masmorra. Eles poderiam ser chamados de faxineiros da masmorra, pois há rumores de que eles carregam aventureiros mortos e outras coisas. Não posso usar o rifle em uma passagem como esta, então isso vai ser problemático. Embora tenha sido criado no campo, meu pai me treinou. Lembro-me de meu pai dizendo que era bem provável que tivesse de ganhar dinheiro com masmorras no futuro, portanto ele me treinaria para aprender a lutar.
Parece que ele também passou por dificuldades na masmorra. As formigas gigantes nos notaram e seguiram em nossa direção, uma após a outra. Havia 5 delas. Cortei o pescoço do primeiro inimigo bem na minha frente. Eu me movi, girei minha espada para baixo e mirei em seu pescoço relativamente fino. Uma vez que seu pescoço se separou, fumaça preta apareceu da formiga gigante enquanto ela desaparecia, porém não prestei atenção a isso e comecei meu ataque na próxima. As formigas gigantes são um incômodo, contudo as articulações que ligam a cabeça e o tronco são muito frágeis. Seu queixo e cabeça são mais ou menos resistentes, eles resistirão a um golpe inábil de uma espada. Por esse motivo, fiz questão de mirar meus cortes em seu ponto fraco. Tudo bem, já foram 2. Agora para a terceira. A katana que segurava rasgou e matou uma após a outra. Tomando cuidado com suas mandíbulas fortes, peguei um caminho tortuoso enquanto continuava a golpear minha lâmina, e então a batalha terminou quando cortei o pescoço da última formiga gigante. No jogo, o combate por turnos significava que era preciso receber os ataques do inimigo, porém na realidade, pode-se evitá-lo se fizer bom uso de seu posicionamento. No entanto, isso quer dizer que o oponente pode fazer o mesmo. É muito difícil lidar com eles quando se está cercado. A morte é provável. Coloquei a katana por cima do ombro enquanto Olivia se aproximava. Ver os monstros, que agora haviam soltado uma fumaça preta e desaparecido, assustou-a um pouco. Você é forte, Leon. Indo um por um, derrotando todos aqueles monstros assustadores. Na verdade, uma garota odiara a aparência de uma formiga gigante. Qualquer um pôde atirar. O importante era acertar o ponto certo. Se souber a maneira certa de matá-los, será mais fácil lidar com eles. Isso porque eu conheço seus pontos fracos. Depois de adquirir experiência, você também poderá derrotá-los com facilidade. Enquanto olhava para Olivia, que fazia uma expressão preocupada, embainhei minha katana e sugeri que seguíssemos em frente. Leon, confio em você. É que este lugar é bastante fácil. Aparecem apenas monstros fracos. Tenho que tomar cuidado com as armadilhas. Tudo bem, vamos nos apressar e ir embora. Eu estava preocupado com os sentimentos confusos que Olivia estava demonstrando. Se você não quiser, então Então rapidamente saquei minha katana, empurrei Olivia por trás e estendi meu braço esquerdo. Havia manoplas nas costas da minha mão para protegê-la, e um monstro parecido com um macaco que pulou em nós a mordeu. Porcaria! Eu fui descuidado. Esfaqueei o macaco com a katana, porém ele continuou mordendo com força meu braço até finalmente desaparecer. Ele se transformou em fumaça preta e desapareceu, mas quando olhei para meu braço, seus dentes haviam rompido o revestimento de metal e atingido minha carne, fazendo com que o sangue jorrasse. Olivia, que estava sentada no chão, levantou-se e entrou em pânico ao ver meu braço. E eu sinto muito. É porque você estava me protegendo. Ver Olivia com os olhos marejados e preocupada comigo me fez pensar em como um cara provavelmente protegeria essa garota ao vê-la assim. No jogo, achei que a protagonista havia enganado aqueles 5 caras e os feito escudos de carne que se sacrificariam, contudo. Não estou sentindo nada ruim agora. Também fui negligente, então está tudo bem. Um ferimento assim não é nada demais, então. Não. Precisamos tratar disso agora. Olivia tirou o forro que cobria as costas da minha mão, enrolou minha manga e segurou a mão sobre o local do ferimento. Uma luz fraca e branca veio de sua palma, e parecia muito quente. Magia de cura. Existem muitas pessoas que podem usar magia, mas apenas algumas podem usar magia de cura. Lembro-me da protagonista ser um dos especiais que podia fazer isso. Olivia sorriu enquanto olhava para meu braço. Isso é um alívio. A ferida fechou. Obrigado. Este é um mundo de fantasia com magia, porém a magia de cura raramente vista me surpreendeu. O sorriso de Olivia se voltou para mim. Este é o meu ponto forte. Depois que um viajante me ensinou muito como professor, tenho feito autoestudo. Que incrível! Existia tal configuração?
Só consigo me lembrar da parte sobre a magia de cura ser o orgulho da protagonista. Estou feliz por ter sido útil para você, Leon. Tive um único pensamento ao ver Olivia encantada assim. Realmente há algo especial sobre essa garota. O grupo liderado por Julius era essencialmente aquele que estava no meio, enquanto seguia atrás do que estava na frente. Também havia um grupo atrás dele, então Julius e seus companheiros estavam protegidos pela frente e por trás. No entanto, os monstros ainda apareciam dentro desta masmorra e usavam de complicados caminhos ramificados. Também houve momentos perigosos em que surgiram armadilhas. Eles avançaram pelos andares da masmorra. Embora fossem o primeiro e o segundo andares, poderiam ter morrido se deixassem sua mente dispersa. Julius começou a suar frio por causa de sua primeira masmorra e experiência de combate. Ao lado dele estava Gilk, que parecia tenso enquanto protegia Julius. O quase sempre rude e tagarela Brad estava calado, e até mesmo Chris não largou o cabo da espada devido à tensão. Greg era o único acostumado a uma masmorra, porém talvez pensando que não havia sentido para a academia preparar um empreendimento deste nível, parecia estar tranquilo. Julian prestou atenção na mulher atrás dele, Mari. Sem problemas com o ritmo que estamos caminhando. Marie sorriu diante de sua fala um tanto desajeitada. Está tudo bem, Sua Alteza. Para Julius, Marie era uma garota que dava uma impressão nova, o tipo que ninguém no Palácio Real tinha. Ouvir as histórias de suas dificuldades despertou seu desejo de protegê-la. No entanto, o maior motivo para isso foi o encontro. Maria apareceu quando Julius estava sozinho, já que às vezes sua relação com Angélica se tornava preocupante e incômoda, e depois ela assumiu uma atitude indelicada quando ficou com raiva. Ele nunca viu uma garota da mesma idade ficar com raiva dele e ficou surpreso quando Marie ficou um pouco rude, deu um tapa e o repreendeu como se fosse sua mãe. Isso deixou Julius como uma impressão de surpresa e frescor, e não pôde deixar de prestar atenção em Marie depois. Se há algo que você gostaria que eu soubesse, sinta-se à vontade para falar. Tudo bem. O sorriso de Marie aliviou Julius, contudo Greg estalou a língua ao ver os dois assim. Estou mais preocupado com Sua Alteza, o príncipe herdeiro, do que com Marie. Aqueles criados no Palácio Real são fracos contra os nobres feudais, como Marie, que possuem uma determinação mais forte do que parece. Chris apertou o olhar em resposta a essas palavras. Você tem coragem para um caipira selvagem, mas não posso ignorar o fato de estar sendo indelicado com Sua Alteza. Gil logo interveio. Não leve isso tão a sério, Chris. Somos alunos da academia agora, então chamar a atenção para essas coisas é desnecessário. Greg deu uma gargalhada estrondosa. Desculpas. Entretanto, se pensar bem, vai se lembrar de que os senhores feudais tendem a ser muito arrogantes. Foi mal. A pessoa a quem se referia logo percebeu o que ele estava dizendo. Uma veia apareceu na testa de Brad. Um idiota pensa em tudo em termos de força bruta. Marie, você enfrentará problemas se terminar se casando com um homem assim. Greg respondeu enquanto Marie dava um sorriso amargo. Ei, pare de mentir. Marie, uma mulher que venha para minha casa não terá problemas. Se virar a esposa daquele hediondo Brett, ficará cansada da personalidade meticulosa dele. Se vier para minha casa, vou deixar que viva como quiser. Você não está ficando cansada da vida formal dos nobres também? Parecia que Greg estava em pânico ao tentar esclarecer o mal-entendido com Marie. A equipe de guardas se sentiu estranha ao ouvir essa conversa entre Julius e os outros. Havia grupos que defendiam Julius, e entre eles estava Angélica. Eles eram um grupo barulhento. No entanto, o clima mudou completamente assim que Greg imediatamente preparou a lança em suas mãos. Ei, fiquem alertas. Temos formigas gigantes. Todos os membros ergueram suas armas em pânico. Eles estavam em uma masmorra. Seria especialmente assustador usar armas de fogo nesta passagem, pois isso poderia levar a fogo amigo. Por esse motivo, não se deveria confiar em armas de fogo aqui.
Viu que as garotas tinham uma arma de autodefesa, mas os garotos não podiam portar armas de fogo. Greg ficou um pouco impaciente. 6 deles. Eles vão sair daquela estrada lateral. Brad, ligeiramente irritado, criticou os outros grupos. Seu grupo na frente, o que estão fazendo? Chris desembainhou a espada em silêncio. Então, ele assumiu uma postura elegante. Se estão vindo da estrada lateral, eles não vão se cruzar com o grupo da frente. De qualquer forma, 6 deles é muito. Alteza, por favor, dê um passo para trás. Contudo, Julius lançou um olhar momentâneo para Marie, deu um passo à frente e sacou a espada. Como se eu fosse deixá-la ver uma exibição tão vergonhosa de mim aqui. Greg assobiou. Que bom, Sua Alteza. Você é parte da realeza, com certeza. Ao ser surpreendido por Julius tomar uma posição de combate, Gilk sacou sua arma. Gilk era excepcional no manuseio de armas pequenas, então, apesar de ser um garoto, ele foi autorizado a possuir uma. Angélica estava atrás. O que você está fazendo? Defendam Sua Alteza. Havia 2 pares de 6 pessoas protegendo Julius e os outros. Eles deveriam ser os oponentes dos monstros. No entanto, Greg gritou. Afastem-se. Empunhando sua lança com um adorno da mesma cor vermelha de seus cabelos e olhos, Greg saltou para frente, empurrou os alunos que os protegiam e balançou sua arma para acertar um alvo. Enquanto uma formiga gigante esmagada estava envolta em fumaça preta, outras 2 se aproximaram e tentaram fazer um sanduíche de Greg. Quando ele ergueu a lança, um deles já havia sido cortado ao meio por um golpe, enquanto o outro estava queimado nas chamas. Quando averiguou, descobriu que Chris, empunhando sua espada, havia entrado em cena. Seus movimentos são pesados. Atrás dele estava Brad segurando um bastão. Brad foi quem lançou a magia. É um verdadeiro idiota. Eu poderia derrotar 3 deles ao mesmo tempo se você não estivesse no caminho. Em seguida, ouviu-se o som de 2 tiros. 2 formigas gigantes receberam um tiro na cabeça, foram engolfadas por uma fumaça negra e desapareceram. Vapores brancos saíram da boca do revólver de Gilk. Você está perdendo o foco, Vossa Alteza. O último que sobrou dirigiu-se a Julius. Angélica gritou. O que estão fazendo? Apressem-se e protejam Sua Alteza. Gilk falou para repreender a gritante Angélica. Apenas observe um pouco. Angélica, Sua Alteza não é um fraco. Ao contrário de Angélica, que estava em pânico, Gilk estava calmo. Julius começou a correr e ergueu sua larga espada ocidental de 2 gumes. Com um movimento para baixo, a cabeça e o torso da formiga gigante se abriram, uma fumaça preta apareceu e desapareceu. Quando Julius enxugou o suor do rosto, percebeu que estava tremendo. Então, ele bateu com a espada no chão, fazendo com que uma pedra quicasse com o contato. Ele não usava luvas, então as costas de sua mão foram cortadas um pouco. Depois disso, Marie correu por trás e agarrou a mão de Julius. Vossa Alteza, você está bem. Julius se sentiu seguro com o calor de sua mão delicada que o segurava. Que alívio! Isso é afeto. Não, é amor. Julius notou a mão de Marie brilhando levemente. Então, quando Marie tirou as mãos, percebeu que a ferida havia desaparecido. Marie, você. Marie então disse Xi enquanto levava o dedo aos lábios. Percebendo que ela queria que ficasse em silêncio sobre isso, Julius fechou a boca. É bom que Sua Alteza esteja a salvo. Claro, é um alívio que todos vocês estejam seguros também. Para Julius, Marie, que se preocupava com ele mesmo depois do fim da luta, parecia mais agradável do que Angélica, que tentou impedi-lo quando estava para entrar na batalha. Angélica então se aproximou. Naquele momento, ela empurrou Marie para o lado para afastá-la. Vossa Alteza, eu tenho uma toalha. No entanto, Julia achou Angélica irritante. Não preciso disso. De qualquer forma, vamos seguir em frente. Dizendo isso, ele pegou a mão de Marie e avançou. Entramos no 3º andar. Olivia e eu chegamos ao destino das aulas de hoje.
Lá estava um professor esperando para garantir que nenhum aluno se empolgasse e seguisse em frente, então quando chegamos acabamos tendo que esperar os outros chegarem. Olhando para o conteúdo dentro da bagagem que eu carregava, coloquei um sorriso no meu rosto. Como esperado da masmorra da capital real. Quando fomos à frente deles, aqueles nobres ricos pensaram que íamos nos matar, mas agora conseguimos pegar uma grande quantidade de metal. Como era de se esperar de um mundo de fantasia, o metal que surgiu da terra tinha assumido tons de ferro, cobre e outras cores diversas, como se já tivessem sido refinados. Derramei lágrimas em minha gratidão. Também havia lindos cristais chamados de pedras demoníacas. Olivia pegou um cristal na mão e observou-o. Parece uma joia. Para o que essas coisas são usadas? Enquanto calculava quanto custaria essa pilha de tesouro, expliquei a questão das pedras demoníacas. Vejamos, isso e aquilo valeriam 200 dia, então você perguntou sobre as pedras demoníacas. Elas são recursos de energia. Parece que, ao forjar metal, pode jogá-los na fornalha e esperar bons resultados. Não sei os detalhes, porém são pedras incríveis. Contudo, isso não importa, já que poderemos vendê-los por um preço alto. Assim que vendermos as coisas que obtivemos, obteremos cerca de 500 dias. É bom termos conseguido tanto depois de seguir em frente. De qualquer forma, essa quantidade de tesouro não é muito para os caras ricos. Mesmo depois de dividir tanto entre duas pessoas, ainda não é. Nem mesmo o suficiente para cobrir uma cerimônia do chá. Droga, preciso ganhar mais. Ainda tenho os utensílios de chá que comprei da última vez, contudo assim que começar a comprar as folhas de chá e os doces, as despesas logo passarão de 100 dias para 200 dias, e assim por diante. Enquanto estava me sentindo mal, Olivia falou comigo. Porque as pedras demoníacas apareceram. Entenderia se fosse metal, no entanto não existe tal coisa como uma mina onde pedras demoníacas surgem. Ouvi dizer que eles aparecem apenas em masmorras, então tenho pensado nisso. Já que parecia que ela ia ficar entusiasmada de agora em diante, não tomei a sua reação a sério. Enquanto refletia sobre, acabei falando em voz alta. É isso. Isso. Quando os monstros são mortos, seu poder mágico é liberado e se acumula no solo. Essa acumulação assume a forma de uma pedra demoníaca. É assim mesmo. Esta é a primeira vez que ouço algo assim. E estava escrito nos livros que ainda não foi encontrada uma explicação para isso. Confie em mim. Tenho certeza de que não estou enganado, pois me lembro de ter lido sobre isso em algum lugar. Se for esse o caso, então talvez o baú do tesouro também tenha sido formado pelo acúmulo de poder mágico. A magia, ou melhor, poder mágico com certeza é conveniente. Para a próxima cerimônia do chá, talvez eu deva comprar itens que sejam mais personalizados para a outra parte. Nesse caso, terei de recomprar o jogo de chá, porém isso não resultaria em uma situação embaraçosa em que parece que só consegui os utensílios elegantes por um ato de loucura. Merda, porque o chá tem que ser tão profundo. Ou talvez seja apenas eu querendo um famoso jogo de chá. Meio que entendo os sentimentos de um comandante militar japonês da era Sengoku estocando utensílios de chá agora. Parece que as cerimônias do chá neste mundo também seguem o caminho do chá. Enquanto pensava profundamente sobre isso, Olivia olhou no meu rosto. O quê? Leon, você é muito bem informado. Isso me surpreendeu. Conhecimento. Na verdade não é bem assim. No fundo, embora esta seja a minha segunda vida, no vestibular da universidade, fui classificado na média superior dos 70 pontos. Se for sobre a excelência dos alunos, encontrem um dos outros espalhados por aí. No entanto, estou satisfeito por ela ter me elogiado ao mesmo tempo que ficava contente. Sou apenas um humano insignificante, contudo não odeio como sou. Se é sério. Se há algo que você não entenda, pode me perguntar, irei ajudá-la. Um sorriso completo apareceu no rosto de Olivia quando eu disse isso. Sim, por favor. Bem, não deve haver problema em estudar durante os períodos de folga da procura de uma parceira para o casamento.